É muita habilidade, estamos chegando, muito bom dia para você, amigo e amiga da TV Pantanal, começando a sua quarta-feira com muito futebol hoje, viu? Teve Sul-Americana ontem, teve Libertadores ontem e também segue hoje, viu? Com Sul-Americana, Libertadores, jogaço de Champions League, souberam tratar essa aqui, viu? Souberam tratar a bola ontem lá em Paris, no Parque de France, ou Parque do Príncipe, né, para nós brasileiros, PSG 5-4 para cima do Bayern de Munique. Que jogaço! Não podemos falar a mesma coisa do que aconteceu na Libertadores e na Sul-Americana também. A gente sabe que é muito diferente, mas às vezes até dá uma tristeza da diferença do futebol, viu? De lá e de cá também. Sinceramente, até duvido às vezes que é o mesmo esporte, né? Até engraçado pensar que ao mesmo tempo que tivemos, ao mesmo tempo não, né? No mesmo dia que tivemos Bayern de Munique e PSG, tivemos Milionários de São Paulo. É até esquisito pensar que esse é o mesmo esporte, que é o mesmo futebol. Enfim, mas a gente vai falar dele porque muita coisa rolou ontem, por isso já chamando a sua participação, 659-9694-3737. Sinta-se bem-vindo e à vontade para participar com a gente, mande a sua mensagem de texto, a sua opinião, que é a mais importante pra gente, 659-9694-3737. Vem junto com a gente porque o Pantanal nos Esportes está começando e eu vou deixar o João Neto furar a pauta porque ele estava ansioso para falar do Neymar. Bom dia, João Neto, e o seu destaque eu já sei que é o Neymar. Por que você quer falar do Neymar hoje? O que aconteceu ontem em Santos 1-1 com São Lourenço? Bom dia, Mafra, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando em casa. Cara, o meu destaque de hoje, na realidade, é futebol em estado puro, né? Quem gosta de um jogo mais jogado, de uma pelada, no bom sentido da pelada, não é no ruim sentido não, de ver um jogo movimentado, ataque e contra-ataque, adorou o futebol da tarde. Quem sabe como é o futebol sul-americano, São Paulo e Milionários, árbitro caseiro, altitude, jogo nervoso, catimba, gostou do que viu. Quem sabe o que é um clássico sul-americano, viu porrada no final do jogo, o Cruzeiro conseguindo ganhar mesmo sem desempenhar, então a gente viu ali várias vertentes do futebol. Eu não sou do mais romântico que fala, tive que ver isso à tarde, vou ver aquilo à noite. Para mim, que gosto muito de futebol, tudo me agradou na noite de ontem. Sério? Sim, você de verdade feliz mesmo. Com Milionários de São Paulo? Sim, time reserva, jogo na altitude, juiz ruim, árbitro ruim, São Paulo líder do grupo, pra mim tá ótimo. Tudo ruim. Aí você curtiu? Futebol é assim. Futebol é assim. Futebol não é videogame. Você foi dormir satisfeito ontem? Sim, com certeza. Com o que você Principalmente viu? Quando eu vi, apareceu na telinha ali que eu ficava trocando muito de Cruzeiro e São Paulo, só que o jogo do Cruzeiro não tinha jogo, né? Só então porrada, teve um tempo que eu fiquei parado. Em estado puro. Fiquei parado um pouco, subiu lá a bolinha, lá gol do Cruzeiro, já fiquei felizão. Acabou o jogo, voltei, confusão. Fiquei mais feliz ainda, futebol é isso. Isso é o criminoso. Futebol não é só a coisa bonita, futebol é o todo e ontem o todo foi representado. Teve o filé mignon para quem queria, teve a costelinha no osso ali para quem queria, teve o que a gente tem falado muito aqui de pacu-peva para quem queria também. Ontem o cardápio foi recheado. O pacu-peva em sua grande maioria, né? Eu já vi no olhar, no semblante do Davi... Você nunca comeu uma pacu-peva ensopada que bem ele temperada, não curtiu muito o que aconteceu ontem de noite. Curtiu o que aconteceu de tarde, né? Na Champions League. Mas de noite não curtiu não? Sul-Americana, Libertadores, nada te agradou na Sula? Cara, tá uma pena porque à tarde... trabalhando e não dá pra prestar atenção 100% no jogo, né? Mas bom dia Manfra, bom dia João Neto, bom dia pra quem tá acompanhando a gente aí em casa. Mesmo não conseguindo prestar 100% de atenção no jogo da Champions, muito legal de ver, né, cara? A gente pode questionar o nível, porque assim, um jogo com 10 gols significa que as defesas não trabalham. 9 gols. Tá tudo bagunçado, né? Significa que as defesas não trabalharam. Falaram isso. Exatamente. Então, tecnicamente, você pode questionar o nível das equipes nesse sentido. Mas legal de ver. Mas é porque os times foram pra atacar, né? Exatamente. Eu vi muita gente falando do Marquinhos, que inclusive fez mais um dos jogos ontem, né? Eu que sou crítico do zagueiro Marquinhos. Mas eu, mesmo sendo crítico do zagueiro Marquinhos, porque pra criticar o Marquinhos tem que criticar o Pamecano, tem que criticar também o Pátio, tem que criticar o outro lá do Bayern de Munique, que esqueci o nome dele. Toda a zaga foi mal. Mesmo, porque quando você toma 5 gols numa semifinal, você tem que ser criticado. Sim, tudo tem que ser criticado. E quando você toma 4 numa semifinal, tem que ser criticado também. Sim. E aí aqui a gente não tem um futebol que é tão legal de assistir, cara. A gente pode falar, mas faz parte do futebol. Não, o João Neto não me engana com esse papinho dele, não. Eu fui Não. dormir feliz com o Milionário 0, São Paulo 0. Gostei de verdade aqui mesmo. que tu foi dormir Gostei feliz. de verdade mesmo. Que gostou, cara, não teve nada. Você gostou porque você é torcedor. O melhor lance do jogo foi o rodopio. Eu gosto desse Como tipo que de jogador. o goleiro de São Paulo colocou a bola em jogo novamente ontem?
Você viu o rodopio? Ah, ele deu uma provocada no atacante lá, que ele dá a girada, né? Ah, que bela provocada, né? Não, porque ele já tava Vai repor a perturbando bola os pro jogo. Eu caras. sou o goleiro do... Como que é o Ele nome do tava... camarada? Coronel, gostei da estreia do Coronel. Coronel, estreia do jogo, vai repor a bola. Os caras já estavam pé da vida com que ele, que é porque isso? ele tava sentindo cãibra mais do que deveria já, entendeu? Ele já tava Então, caído, São Paulo, o postante de caído, São Paulo estava caído. fazendo cera Sim. contra o Milionários. O time reserva do 11º São Paulo. colocado. E você acha reserva bom? do São Paulo na altitude. E você acha isso legal? Acho legal, O cara é maluco. acho legal. Então vamos começar falando do... Foi movimentado, mas foi aquele jogo com cara de Libertadores. Se a gente fala de Libertadores, ontem foi um jogo de cara de Libertadores. Se um europeu, alguém fora da América do Sul não conhece Libertadores, mande esse jogo para essa pessoa. Cruzeiro 1, Boca Juniors 0, jogo no Mineirão. Foi um jogo que não teve muita oportunidade, jogo truncado, disputado, muito mais pelo Boca. O Cruzeiro tentou jogar bola no tempo que teve, mas o Boca não. Inclusive, depois do jogo, uma confusão danada, né, jogando no Mineirão. Infelizmente, mais um caso de racismo, né? Vamos ver se a Conmebol faz alguma coisa, se a polícia faz tivesse alguma tido coisa. a briga da final do Campeonato Mineiro, se o time do Cruzeiro já não tivesse tido a punição, a crítica contra e tudo, o pau ia ter cantado no final do jogo ontem. Tenho certeza disso. Os jogadores se o time controlaram? do Cruzeiro teve que se controlar porque está muito recente a outra confusão que foi muito grande, né? Não, e ontem não foi nem culpa dos se eles jogadores não do se Cruzeiro. controlam ontem, a confusão seria do tamanho da confusão do Mineiro. Ontem não foi Eu culpa acho que dos jogadores se há do um mês, Cruzeiro, 2 não. meses atrás não tivesse acontecido isso, o pau ia ter cantado bonito ontem. Mas foi 1-0 para o Cruzeiro, num jogo, numa atmosfera que a gente até falou ontem, né, Davi? Uma atmosfera de retorno, de fato, do Cruzeiro para a Copa Libertadores. Teve um jogo em casa, que foi contra a Universidade, até foi derrotado, né, por 2-1 contra a Universidade Católica, mas contra o Boca Juniors a parada é outra, né? Foi um reencontro, podemos assim dizer, o reencontro da torcida cruzeirense com a Libertadores e com vitória ainda, né? Um resgate aí desse Cruzeiro que desde 2019 não disputava a competição, caiu para a Série B, quase caiu para a Série C, quando subiu para A quase caiu para B de novo e agora está na Libertadores batendo o Boca Juniors. Ah, um encontro muito bom do Cruzeiro, com jogos grandes de Libertadores. E aí a gente tem um Boca Juniors visitando o Cruzeiro numa ótima fase, e ainda assim o Cruzeiro indo muito bem no jogo, e tanto que não sofreu perigo, né? O Cruzeiro foi melhor que o Boca, criou mais, especialmente no segundo tempo. Acho que o primeiro tempo foi um pouco mais truncado, no segundo tempo o Cruzeiro conseguiu sair um pouquinho mais para o jogo, chegou mais perto da área do adversário, ainda sem lances muito brilhantes, mas foi efetivo, venceu a partida. E foi muito seguro. Acho que é o principal destaque do Cruzeiro na noite de ontem. Não tiveram grandes oportunidades, não tiveram grandes riscos, grandes ameaças do Boca ao gol do Cruzeiro. E, como a gente falou aqui na manhã de ontem, um Boca Juniors que vem de goleadas na temporada. Recentemente teve 2 goleadas, né? Goleadas não, teve uma goleada contra o Defensa e Justiça e um 3-0 contra o Barcelona de Guayaquil na própria Libertadores. Acho que o principal destaque do Cruzeiro é esse, um time muito seguro ontem e que, é claro, a gente pode falar aqui, Você achou discutir que era se é pra segundo legal, se amarelo? não é bacana, o lance do Da Barreiro. expulsão? Segundo amarelo, sim. Eu não acho um crime ter dado, não, mas eu não daria o segundo amarelo nesse lance, porque eu acho que ele não tem a menor intenção de atingir Contra o Boca Juniors braço é dele. validado. Tinha que ser expulso É, na Não, primeira eu sou falta. partidário disso aí, mas... Toda falta do falando Boca de Juniors Boca pra mim tinha que ser Juniors, expulso. Vocês sabem que eu sou sempre- partidário disso, né? O quê? Mas o meu não é por ser freguês, o meu é porque eu não, futebolisticamente falando, eu não gosto de argentino. Então eu sou Quem tá partidário falando de de que freguês tinha... aqui, camarada? Ah, todo mundo que conhece você sabe por que você não gosta do Boca Juniors. É porque ele é Não, mas não é palmeirense, questão tá, de gente? gostar do Inclusive, Boca, você é pô, mas torcedor que do Mas a River, frase Boca dele é ser aqui, violento. a frase dele aqui é da... Ele se Isso é porque ressente. o Boca Não, é eu violento. não gosto do Boca, eu posso não gostar É do um Boca time Juniors. violento. Mas eu tô Na Argentina, dizendo o motivo. Na Argentina só tem assim, né? Você quer contar o que eu fiz com Não com quero que presente acabe com o presente River que Plate você e o trouxe Racing, da o resto Argentina? pra mim tanto faz. Você quer contar para os nossos telespectadores o que eu fiz com o presente Não, que você você que é um trouxe da torcedor Argentina? aficionado, né, do River Plate, tem O que eu fiz com o caneta, tem presente que você chaveiro. me deu? Eu não sei o que você fez. Esse cara teve a pachorra de viajar para Argentina e me trazer... O que ele trouxe mesmo? um chaveiro e Você uma que caneta. sabe, É você que eu joguei ganhou fora, eu presente. não sei. Você não jogou fora, tá lá na sua mesinha, você usa lá. Não, negativo. O contrato mais importante Eu vou deste ano ele assinou vou com a falar, caneta do ele me River. trouxe uma caneta que está guardada dentro da minha mochila, sem sair do plástico. Uhum. E a outra coisa que ele trouxe eu realmente perdi, eu não tenho a mínima ideia de onde esteja, então por isso eu não sei o que era, é um Eu vou te chaveiro. cobrar o valor. Foi uns É um 3 mil absurdo você me trazer souvenir do River Plate quando você vem de viagem, cara. É um absurdo isso. Você queria que eu te levasse o quê? Era melhor não trazer nada. Não, é que a gente Era é do melhor futebol.
Não. Eu não ia te levar nada do Boca. Eu acho que era e nada melhor da seleção. separar de DR Quem aqui é no do ar, a gente sem futebol falar do não jogo. pode gostar futebolisticamente do futebol argentino. Isso é crime. Claro Isso é que não, crime. cara. Isso é crime. Isso é um Futebol crime. argentino é legal. Ainda mais em ano de Copa do Mundo, tem que gostar menos ainda dos caras. Fez Pode o seu abrir uma showzinho? enquete aí. Pode abrir uma enquete aí. Fez o seu Você tá showzinho? errado, você tá Já errado. fez o seu showzinho? Você Você é tá muito populista. completamente Você só errado. fala pro que o povo quer ouvir. Você é O muito que populista. me faz não ficar machucado com a sua agressão de me chamar de populista é porque eu sei que você sabe que eu estou sendo sincero. Eu sei que, pelo amor de Deus. Futebolisticamente você sabe que eu não Eu vou gosto da pedir pra Argentina. cortar seu microfone. É só Primeira o vez que eu Davi consigo quer- ver o gol do Cruzeiro, eu não tinha conseguido ver o gol do Cruzeiro. O Davi quer falar de futebol. Ele é o defensor de futebol romântico. E Eu você não. Você quer ficar Tem falando nada de de romântico. presente, de E bugiganga. o futebol argentino é Não romântico, tem- é um futebol romântico. Nada de romântico, eu não sou nada de futebol romântico. Não é não, né? Então tá bom. Mas então, João Neto, vamos falar de futebol? Chega Ah, do não seu teve? showzinho, Quer falar o quê? Seu show populismo. Então, no Você falou contexto, que foi bom? Sim, mas eu gosto disso, isso que eu tô falando. mas Você não gosta teve. de não ter? mais uma Então tem que vitória fechar do o programa. Cruzeiro, do Arthur Jorge, 4 jogos de vencibilidade, né? Perdeu para a Universidade Católica, perdeu, mas foi a última derrota do Cruzeiro. Agora, jogando mais um jogo, mais uma vitória, mais um jogo de vencibilidade. Também dá para confirmar que, além, como o Davi estava falando, da volta do Cruzeiro, assim, para Libertadores e tudo mais, é uma confirmação de que o time do Arthur Jorge está encaixando e vai dar trabalho agora, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. O Brasileirão está distante, né? Não, vai mas dar. vai lutar pelo G4 ali. Vai dar. Eu quero ter a opinião de vocês sobre uma coisa. Eu não sei se eu, neste caso, estou sendo romântico demais, mas eu sou muito fã do Matheus Pereira, cara. Eu acho o Matheus Pereira um artigo completamente em extinção no futebol brasileiro. O estilo de jogador. Um cara que sabe controlar o jogo, um cara que sabe acelerar o jogo quando precisa, que tem o chute de fora da área, que é habilidoso. Eu gosto demais desse cara. E eu acho que ele poderia ter sido bem mais no futebol do que ele foi. A gente sabe que teve os problemas de depressão quando ele foi para a Inglaterra e tudo mais. Mas eu acho que ele é um cara para se destacar. E quando ele não faz um jogo tão brilhante, ontem ele não fez um jogo tão brilhante, embora ele tenha chamado a responsabilidade do jogo. Ele é tão diferente que foi ele que conseguiu tirar os jogadores do Boca do sério. Eu acho que esse é um cara que, se ele tivesse mantido um nível legal durante a carreira toda, era jogador de seleção E brasileira, ele não tenho está dúvida ferrado nenhuma. na Argentina, tá? Ele vai lá para... Mas ele é o tipo de jogador que não vai estar Ele tá lá preocupado pra com isso, Buenos não. Aires. Mano, não estou falando de marcação pesada, não estou falando até de acontecer algo É. talvez similar ao que aconteceu com o Felipe Melo contra o Peñarol. Ser marcado ali, Eu acho que não, cara. não sei, ser tratado como inimigo Porque da o Fi- pátria. Porque o Felipe Melo, ele é o estilo diferente, né? O Felipe Melo já tinha falado antes de dar tapa na cara de uruguaio com responsabilidade, aí foge um pouco. O Matheus é mais da bola mesmo, mas eu acho que ele é um grande jogador, sou fã desse cara. No nosso WhatsApp aqui, o 659-9694-3737, a bola tá com você, participando com a gente. Bom dia, jogador de FIFA, taradão do futebol e tubarão dos esportes. Falam do Santos, mas o do São Paulo empatou. Time porcaria. É a opinião dele São aqui. Paulo tem Ele 7 fala outra coisa pontos. do São Paulo, mas não dá pra falar ao vivo. O 11h30 São da Paulo manhã. jogou com o time reserva. O Santos levou o Neymar. Evandro Teixeira, a opinião dele, viu? E o nosso Então, parceiro... só pra ilustrar a opinião dele, O quê? o São Paulo tem 7 pontos, é líder do grupo, jogou na altitude com time reserva. O São Paulo, em 3 jogos, jogou 2 partidas com time reserva e é líder do grupo. O Santos, em 3 jogos, jogou 2 partidas com time titular, tem 2 pontos e não briga pela liderança do grupo nem de perto. Tem que fazer uma campanha 100% agora. 3 vitórias para sonhar ainda, né? Porque ainda assim fica complicado para sonhar com a classificação para a próxima fase, pensando na primeira colocação. Se quiser celebrar dos playoffs ou repescagem, como queiram chamar, vai ter que fazer essa campanha. Bom dia, bancada! Ele fala CFC aqui, que é a Capital Futebol Clube, mas agora Pantanal dos Esportes. CFC, só às 18h30 na Rádio Capital, né, Davi? Exatamente. A 101.9. Davi, Manfra, João Neto, à tarde assistir uma aula de futebol, só golaço. E à noite, São Paulo e Milionários, é bem Brasil mesmo. E eu não concordo com o Davi. Se teve muitos gols, é porque as defesas não prestam, ou porque os atacantes são melhores, Homero Machado. Não querendo dar uma colher de chá, porque as defesas têm que ser criticadas, né? Não é normal. Tem que ser criticadas as defesas de PSG e Bayern de Munique. Não. Mas assim, nos 2 ataques, tinha os melhores jogadores do mundo. Eu O não tô melhor, falando. dá pra falar que o melhor jogador do mundo vai sair daquele jogo de E ontem? pra mim, o melhor jogador do mundo desse ano já tá decidido. Olizé, Harry Não, Kane, pra mim, Dembélé. não importa o que acontecer na Copa do Mundo, pra mim, minha opinião pessoal, sei que não vai ser isso que acontecer, mas pra mim o melhor jogador da temporada disparado é o Harry Kane. Harry Kane. Eu não disse que não prestam as defesas. Eu falei que se você toma 5 gols, 4 gols no jogo, é de se questionar o sistema defensivo, né? Quantos gols o Bayern tomou do Real Madrid no segundo jogo da semi? Foi 3 ou 2? Foram 2.
Foi 3-2 o jogo? Foi 4-2, aliás, né? No finalzinho o Bayern fez mais um. Foram 2. Foram 2 gols. No geral, 3, né? 1 na Espanha, 2 na Alemanha. Então, Gente, esse não é de foi se questionar. 4-3? Não, Não. 4-2. Tava 3-2 até o finalzinho. Aí o Olise faz aquele Mais golaço. um. Então é de se questionar. Não tô falando que não presta a defesa do PSG, não tô falando que não presta a defesa do Bayern de Munique, que também tem grandes jogadores. Marquinhos é um baita zagueiro, o Patti foi o melhor zagueiro do mundo no ano passado, um dos melhores zagueiros do mundo no ano passado, tem grandes zagueiros do Bayern de Munique. Mas se você toma muitos gols, é de se questionar o seu sistema defensivo, por melhor que seja o sistema ofensivo do time adversário. Corrige aí. O quê? Foi Tô 4-3. esperando carregar, a internet tá... Porque o Real toma virada no final do jogo. Ele perde em casa, ele tá vencendo até o final do jogo e toma um empate e a virada. É verdade. Foi 4-3. 4-3. Então, Que você... porcaria, João Neto certo. Eu fico normalmente com acontece. raiva disso. Aí é uma coisa pra se analisar. Eu acho que vai ser muito campeão. bom, pô. Eu acho que vai ser O campeão. Bayern. Eu acho que vai ser campeão. Mas você tomar em 2 jogos de mata-mata 8 gols é coisa pra caramba, né? Por que não Muito pegou bom. o Arsenal ainda? Na verdade, pegou e perdeu, né? Perdeu. Perdeu na primeira fase. Afinal, é Bayern de Munique e Atlético de Madrid. Hoje tem Arsenal e Atlético de Madrid. Atlético de Madrid e Arsenal, jogo na Espanha. Não esperem, né? 9 gols no jogo de Bom hoje. que o programa tá uma salada. Mas eu acho que Tô respondendo. Não. Não, mas tá gostoso. o Homero eu gosto que disso. puxou o Eu assunto. gosto disso. Eu acho que não precisa seguir o script certinho, mas o tá uma Homero que salada. puxou o assunto. A gente saiu da altitude de Mas Bogotá é bacana, pra voltar porque pra Europa. quando a gente olha pra essa Champions, não só essa, mas as últimas, tem muito gol, pô. Os jogos têm muitos gols. E é de se questionar o que tá acontecendo. Por que tem tanto gol rolando? Se a gente olha pra Não, não quero Inglaterra, questionar não, só quero aproveitar. se a gente olha pro futebol inglês, por exemplo, já tem um pouco menos. O futebol inglês é um futebol tem sido um futebol mais defensivo do que os demais na Europa. Então é um movimento interessante que está acontecendo, porque tem essas distinções aí, né? E aí fica mais divertido. Eu prefiro quando o jogo tem muito gol, mas em algum momento acho que a galera vai parar e vai olhar assim, ó. Aí vem esse Estamos fazendo muito bandido gol e estamos tomando demais da também. bola aqui e fala que Milionários e São Paulo é legal, 0x0. É inacreditável, Legal. né? Não é legal. É inacreditável. Árbitro Olha, ruim, hein? Meu Deus do céu. do jogo de São Paulo. Calma, a gente vai chegar lá, Falamos do Cruzeiro na Libertadores, boa vitória do Cruzeiro, embaralhando ali o grupo. Universidade Católica ainda enfrenta o Barcelona de Guayaquil hoje. Caso a Universidade Católica vença, aí embaralha de vez. Todo mundo com 6 pontos, aí só o Barcelona Só ali ficaria pra pra trás. encerrar Né? o Cruzeiro, embora assim não seja tão difícil mudar o goleiro da equipe do Cruzeiro, porque o goleiro titular estava numa má fase. Ele que é da base do São Paulo, foi pro Flamengo, despontou no Flamengo, e eu estou falando o currículo dele para mostrar que eu sei quem é, porque eu esqueci o nome dele. Matheus Cunha? O Matheus Cunha. Mas é um ato de coragem do Arthur Jorge meter um moleque, o Otávio, garoto da base, num jogo Ato contra de o Boca, coragem né? ou necessidade? É, isso que eu falei, embora não seja Acho que é tão difícil, necessidade, mas, né? cara, Sim. Cara, mas você meteu o guri lá, o guri tem um jogo, jogou uma partida, ele jogou contra o Goiás. Não é qualquer treinador que faz não, cara. Não é qualquer treinador que faz não. Igual Porque falar assim, do o Cuca que ele... com Não, o mas, Diógenes, né? mas o que ele faz? Não, mas o Diógenes era lesão, ele trocou. Ele colocou, o Brasão entrou no Santos, o Diógenes entrou no Santos porque o Brasão machucou. Sim. O dele não, pô, ele trouxe a responsabilidade pra ele. Ele assumiu a responsabilidade. Acho corretíssimo isso, entendeu? Mas, ó, se o Matheus tá lá e falha, a culpa é do Matheus. O Matheus já está criticado. Se o Otávio entra e vai mal, a culpa é do Arthur Jorge. Então, eu acho um ato correto, mas é um ato corajoso. E nesse mundo que a gente vive hoje de transferência de responsabilidade, de sempre querer jogar na costa dos outros, a sua responsabilidade, a culpa, eu acho que é um ponto bem positivo do treinador do Cruzeiro. Eu gosto do Arthur Jorge. Eu também gosto do Arthur Jorge. É um técnico, assim, não dá, E né? a história nos mostrou quem estava certo, né? Arthur Jorge ou João Textor. Por quê? Porque eles saíram brigando, trocando indiretas e tudo de Talvez você negociação. tá falando que o Arthur Jorge já tinha noção do que já, poderia não, já acontecer. sabia que aquilo ali era uma baderna. Já uma barca furada. Já Exatamente. ganhou aqui, mas não tem muito o que fazer. Exatamente. É isso, chegamos no teto, no ápice. Pode ser, né? Só não pode confiar muito na palavra do Arthur Jorge. Melhor do mundo, Harry Kane. Pode escrever. Tá aqui o Homero. Concordo com você. Acho que a Copa vai ser importante. Por merecimento a ele. O que Se a esse cara gente for tá jogando é uma pegar grandiosidade. o título, né, de melhor do mundo depois da Copa de 22, foi por causa da Copa, que foi o Messi, né? Não sem merecer. Então, Sem não, merecer. pode aí, mas estou trazendo o quê? A Copa é importante, eu acho que vai pesar sim. Caso a França seja campeã, pode até ser Mas aí a parar gente, pro Mbappé. tendo o mesmo personagem, a gente pode voltar a 2010, que
não só a Copa, a temporada mostrou que o Iniesta era o melhor mas ele jogador tava do mundo. competindo com o Messi, que ninguém é melhor que o Messi, né? E aí volta aquele É, debate o Iniesta do foi Harry Kane melhor e do que o Messi, Imperador? Adriano. Do Adriano? O quê? Aquele debate do Harry Kane e do Adriano. Não, Quem é mas ele melhor tava ainda cabe? brincando, Davi. Você Eu levou pro acho o Harry coração. Kane melhor que o Adriano. Ele tava brincando. Todo mundo acha. Não, todo mundo acha não. Eu acho grande também. parte do Brasil não acha. Mas é isso que eu tô Ó, deu falando. nosso tempo aqui. Existiu esse A debate. gente vai para o rápido intervalo, já voltamos para falar da Sul-Americana. O João Neto quer criticar o árbitro de São Paulo e também Milionários. Mas antes tem o Botafogo para falar, viu? O Botafogo que atropelou o Petroleiro, mas e o Barbosa falou para jogo, viu? Não sei se agradou tanto a torcida palmeirense. O Barbosa que está em negociação com o Palmeiras, eu vi a torcida do Palmeiras cri-cri com o Barbosa depois das falas dele pós-jogo. Será que vai ou não vai pro Palmeiras? Vamos conversar com você daqui a pouquinho. Não saia daí. Estamos de volta. Você quer atrapalhar, né? Todo reinício você quer aparecer. Você quer apresentar o programa, João? Não, se eu quisesse eu apresentava. Quando... Esse é o fato, né? A gente sabe que isso é um fato. Mas quando volta, você fala em cima, inacreditável. Eu ia O te Davi jogar já a bola, notou. cara, eu ia te jogar a bola. Não, mas continua o que você estava fazendo, que você estava querendo aparecer ali. O quê? Botando ela pra dormir, vai. Não, mas é fácil fazer isso, não é Não, então aparecer. você consegue fazer isso? É, você vê, Justamente, só é agora, fácil. Só por causa disso eu não vou conseguir agora, quer ver? Vai lá, é fácil. 3, 2, 1. É isso é fácil. Parabéns fazer. para o João Não, Neto. isso aí Consegue... também não é nenhum... Não, é isso que eu falei, é Não é fácil mistério, fazer. né? Não. Ele Então não agora eu quero consegue. ver. Você falou que não tem mistério, Davi. Ah, eu não sei se eu vou Não, conseguir agora não tem mistério. Mas tem não é mistério. nenhum- Não tem mistério, cadê? Nenhum absurdo, né? Aí não vou Não conseguir. tem mistério. Esse é o Mr. M, olha lá. ó. Olha lá, olha lá. Olha lá, ó. Vai derrubar o copo, cara. Não. Aí, 3, cara. 2, ele tava ficou. deixando. Ah, ela ficou mais de 3 segundos. Eu fiquei uns 5 Vamos minutos. falar do Botafogo. O Botafogo que passou por cima do Petroleiro ontem. Também puderam, né? Também puderam. 3-0 para o Fogão. Não, aí não é futebol bonito, aí é também Que- quem pudera. Você enfia 3 nos caras, jogo importante, você não sabe o que vai ser de sua vida daqui a um mês, aí é futebol bonito. Mas se fosse o Paris Saint-Germain, era lindo. Ninguém falou que é ruim. Você pode deixar eu terminar? Não, você tá errado. Você pode deixar Ele eu falou terminar, que é por ruim? favor? Ele falou que foi ruim? Ah, ele meteu um quem pudera, ia desvalorizar a vitória do Não, Botafogo. você pode deixar eu terminar, Então vai, por gentileza? favor, termina, por favor. Também pudera, é o Petroleiro. Mas o Botafogo fez o que o time grande tem que Você fazer. já Foi transformou lá, a pauta 3 a positiva 0. do Botafogo em negativa. 3-0 Mas pra não é cima do negativo, Petroleiro. é Tá o de parabéns. E Davi, eu não vou deixar mais você falar, não. E Davi, 3-0. Mais um jogo de invencibilidade, 9 jogos invictos, sendo 7 com o novo treinador. O Cruzeiro tá conseguindo se blindar, né? Desse péssimo Botafogo. momento, dessa bagunça fora dos gramados. Certamente o Cruzeiro se O blinda da Botafogo, bagunça você do falou Botafogo. O quê? O Cruzeiro Botafogo. não O é afetado Botafogo. pela É que bagunça você do me tira do Botafogo. sério. O Botafogo tá conseguindo se blindar dentro de campo, né? O que é importante. Porque o time, por mais que esteja piorando a cada dia que passa, cada dia um jogador saindo ali praticamente, mas o time dentro de campo é bom, dá pra ter resultado. Ah, e faz bons jogos o Botafogo. Esse é mais um bom jogo. É claro, a gente tem que colocar em conta aqui, pô, é o Independente Petroleiro. A obrigação do Botafogo é ganhar e ganhar bem do Independente Petroleiro. Não foi o Oriente, né, que tomou aquela goleada do Fluminense, não foi o Independente. Existe o Oriente Petroleiro ainda ou acabou? Cara, não sei Eu se ainda ouvi existe. uma historinha que tinha acabado, mas eu não tenho certeza. Mas consegue fazer os bons jogos mesmo nessa situação complicada que vive fora de campo, né, cara? É prova de que nem sempre a crise extra-campo vai afetar os resultados do time, como não tem afetado o Botafogo. Isso Davi, tem sido muito importante para o torcedor. Isso O Oriente retrata- existe, é o ainda. 10º do Campeonato Boliviano. E isso retrata o que nós falamos ontem aqui, de quem que a crise mais atrapalha, que é o Santos, né? Sim. Eu acho que os atletas do Botafogo, eles estão, assim, bastante de parabéns, cara, porque se a gente analisar o que é mais incerto no futebol brasileiro hoje, é a vida de quem depende do Botafogo. Mais do que Santos, mais do que São Paulo, mais de Corinthians, de quem depende do Botafogo, dos trabalhadores do Botafogo, hoje é quem não sabe o que vai acontecer daqui a um mês, cara. Tanto que a torcida do Botafogo, ela tá falando que eles têm 10 finais até a parada da Copa do Mundo para fugir de briga contra o rebaixamento e para conseguir classificação. Porque após a Copa do Mundo, ninguém sabe o que vai acontecer com o Botafogo. E os caras, eles estão jogando, estão rendendo, para mim, é O para ser Botafogo aplaudido, hoje é cara. comandado pelo Associativo, né? Sim, com a saída há do uma Textor semana, e do menos Bruno. de uma semana, né? Há uma semana está sendo Manteve comandado o pelo cara que era Associativo. o chefão lá, o associativo resolveu manter ele. Algo meio similar ao que aconteceu com o Vasco, o Pedrinho 777, saiu da SAF e foi para o Associativo, que é o Pedrinho.
Teoricamente parecido. teoricamente sim, só que o buraco do Botafogo é bem mais embaixo. Não, tem as dívidas do grupo e tudo mais. Mas Porque acho que a talvez questão- o Botafogo não esteja só com as dívidas dele, tá com a dívida de outros times também. E do que esse mesmo momento grupo. mostra até que se tiver um pouquinho mais de calma, as coisas funcionam. E não que tenha calma agora no Botafogo, mas o Botafogo não tem um time super estrelado, tem bons jogadores, tem o Danilo, que é um baita jogador, tem o Arthur Cabral, que é um baita jogador, mas já não é o grande time do futebol brasileiro, como foi em 2024, como foi em 2023, ou não está parelho a Palmeiras e Flamengo, como esteve Mas é um time nesses caro, anos. né? O grande problema é esse, né? É um time difícil caro. manter esses caras. Não tem um treinador, um grande treinador de nome, mas o trabalho funciona, cara. Então, acho que isso prova para a diretoria do Botafogo, para a gestão, que aquele desespero todo que houve durante esse tempo todo de Botafogo não era necessário. Porque o Botafogo sempre precisava mudar tudo. Muda todo mundo, contrata jogador novo, contrata não sei quem, contrata treinador novo, demite. Era sempre um desespero no Botafogo, era sempre uma mudança. O Botafogo era sempre mudando. E aí o time não ganha identidade, o time não ganha uma unidade. E acho que esse momento vai mostrando que se você tiver um pouquinho mais de calma, mantém os caras, trabalha direitinho, as coisas funcionam. E está funcionando dentro de campo para a equipe do Botafogo. Mas tem Mas o grande talvez problema uma data disso- de validade, né? O grande problema disso é que esse time que é caro, infelizmente vai ser a salvação da lavoura. Porque, ó, se eu sou Flamengo e Palmeiras que tem dinheiro, se eu sou o Cruzeiro que tem dinheiro, eu ia estar em cima do Botafogo. Sim. Porque após a Copa do Mundo ali, não é um ou outro atleta que encaixaria em times bons desses, são vários. São vários atletas, o Botafogo tem bom jogador. Pô, Danilo e Montoro. Montoro é brincadeira, aquele Barreira é muito bom jogador. Alex Telles, que time que não queria ter Alex Telles de lateral esquerdo. Vitinho de lateral direito. Acho que o Flamengo com o Alexandro, acho que só o Flamengo tem um lateral esquerdo no Brasil melhor que. Sim, com certeza. Sinceramente. Eu acho E que tem o, disputa, o viu, Alex por Piquerez, Alex, o Piquerez tem disputa. também, pô. O Piquerez também é bom jogador. O Piquerez já tá um tempo em uma fase abaixo. Mas do que o Alex Telles. mas ele é bom jogador. É que assim, Hoje, eu pra mim, acho é o Alex que Telles. na vida toda o Piquerez foi pior que o Alex Telles. O Alex Telles pra mim é um nível mais alto. Só que, pô, pra quem tem dinheiro, olhar pro Botafogo, fazer negócio com o O Botafogo. próprio Barbosa que está de saída. Fazer negócio com o Botafogo é espetacular, cara. É assim, vai, pô, Palmeiras lá, quem que vocês não gostariam que estivesse no Palmeiras mais? O Martínez, quem mais? Que não estivesse. Pelo nível do Palmeiras, vocês acham que não compactua com o nível do Palmeiras? Martins, Não, o até- Martínez não compactou Então, com o vou, nível por do exemplo, futebol, você né? acha que seria um negócio ruim pro Botafogo, sem dinheiro, quebrado, pegar dinheiro mais Martínez, Jefté e alguém mais do Palmeiras, para poder se manter, para poder continuar exercendo o futebol? Seria Seriam um puta jogadores negócio. para não cair, já Exatamente, sustentaria o que, Botafogo, que muda a realidade, já sustentaria o Botafogo na Série A. Eu acho que, infelizmente, para o botafoguense e felizmente para as outras torcidas que têm dinheiro para isso, o Botafogo vai fortalecer muito o time do futebol brasileiro na segunda parte da temporada. E vamos falar de um deles que está de saída ou talvez não. Ele falou ontem, né, depois do jogo, que é o Alexander Barbosa. Respondeu sobre a situação envolvendo o Palmeiras, viu? Falou que os clubes estão acertados, Palmeiras e também Botafogo, só que não com ele ainda. E ele espera que não seja o último jogo dele, né? Este contra o Independente Petroleiro. O que foi informado que seria, né? Segundo informações de ontem, de UOL, de ESPN e tudo mais, Você viu ontem. a imagem dele despedindo do torcedor? Ontem não. Ele Confesso que eu despede não do vi. torcedor do Botafogo quase emocionado. Ontem seria o último jogo dele com a camisa do Botafogo, algo que ele falou que espera que não acontecesse, né? Vamos escutar o Alexander Barbosa após jogo com imagens da ESPN. A realidade é que agora não tenho muito para falar. Eu joguei hoje, para mim foi mais um jogo. Não tem nada decidido ainda. Pelo que eu sei até agora, hoje eu não peguei meu telefone no dia todo. Estava concentrado no jogo. Eu não posso me permitir estar pensando em outra coisa quando entro no campo que no Botafogo, então não peguei, sinceramente não peguei. Aí meus companheiros estavam falando um monte de coisas e eu falava que não sabia, sinceramente não sabia. Quando cheguei a minha casa vou ver, falar com o meu empresário para ver como continua tudo. É uma verdade, uma realidade que tem uma negociação entre os clubes e que estava tudo acertado entre os clubes, não comigo, então agora quando cheguei à minha casa falarei e aí vou ver o que acontece daqui para frente. Tomara que não seja meu último jogo, porque eu não tomei assim, eu não pensei nem viver esse jogo como se fosse o último. Para mim é mais um jogo, porque daqui a poucos dias tenho mais um jogo pela frente.
Tá aí o Alexander Barbosa, falou aqui no nosso belo telão, falando sobre essa possibilidade de ir não para o Palmeiras, que está tudo acertado entre os clubes, com ele nada, que espera que não seja o último jogo dele pelo Botafogo. Este tom do Alexander Barbosa, João Neto, não agradou a torcida palmeirense, que eu pude acompanhar ontem, que a torcida palmeirense falou, pô, tá sem vontade de jogar, não venha, não quer vir, não venha, tá? Já tá com saudades do seu antigo lugar? Fique por aí. Você acha que é por aí, que ele mostra uma desvontade, nem sei se existe essa palavra, uma falta de vontade de ir para o Palmeiras, ou ele só está querendo respeitar o torcedor botafoguense e sair da melhor maneira possível, que a gente sabe que ele é um dos ídolos recentes da história do Botafogo? O meu sentimento como, aqui falando na parte de torcedor, tá? Como neutro nessa situação, é que ele está demonstrando altíssimo respeito ao Botafogo e que ele está negociando, cara. É isso, ele deve ter pedido alguma coisa a mais para o Palmeiras. Ele deixa claro que tá por tudo certo entre Botafogo e Palmeiras, mas que ó, tem a minha parte aí. Me respondam a minha parte. Mas eu vi algumas imagens na internet da postura dele saindo de campo ontem, era a postura de despedida com a torcida. Então eu acho que é isso, eu acho que ele pediu alguma coisa a mais para o Palmeiras, eu acho que ele tem porte neste momento da carreira dele para poder negociar um pouco mais. Não acho nem que ele seja aquele supra-sumo do mundo, não. Eu acho que o Barbosa... Mas, cara, é um momento complicado também para o jogador, porque... Não sei se você não sabe se o cara quer ir embora. Se Se o acha Botafogo que tivesse tá- bem, ele já não tá estaria muito Eu acho que saindo. ele tá indo Botafogo, sem querer mesmo, pô. Ele é reconhecido com o clube, identificado com o clube, deve gostar da cidade, que mora já está há um tempo ali. Não é legal também, a gente tem que pensar isso. Você fazer uma mudança do Rio de Janeiro até São Paulo, que são cidades completamente diferentes, são polos opostos, é bem difícil. É claro, não é um grande problema. Mas é algo que, pô, o cara não vai querer. Às vezes o cara não quer sair da cidade que ele tá ir para uma que não vai oferecer as mesmas coisas. Então eu acho que é uma postura natural. Acho um que é cara mais pro clube gosta do mesmo. clube, Ele fala, pô, eu gosta da amo aqui, torcida, mas aqui não gosta tem do lugar jeito. que ele tá. Mas eu tem que acho fazer. que o que é mais E ele importante... fica numa situação... O que é mais importante, Davi, a gente vê que Ele não tem que existe fazer. desrespeito dele com nenhuma das duas instituições. Como existiu com o Marlon Freitas, por exemplo. O Marlon Freitas chegou no momento que ele desrespeitou o Botafogo. Para mim, quando ele fala que um Campeonato Paulista é mais importante do que uma Libertadores e um Brasileiro, 2 meses depois dele ter falado que ele não era ninguém antes do Botafogo, porque ele disse isso. Sim. Eu devo o que eu tenho ao Botafogo. Então, eu acho que foi uma atitude de desrespeito. E, às vezes, até por ter tido essa experiência agora, ele está sendo E essa não é uma cuidadoso. situação em que o Botafogo recebe uma proposta e fala, ó, Barbosa, a gente recebeu uma proposta aqui, Irrecusável. é interessante para o clube, se você quiser sair e tal. Não, é uma proposta que o Botafogo não tem como recusar. Sabe Não o que se que o não Botafogo pode vai ficar A fazer? no gente lugar de precisa desse recusar. dinheirinho e a gente não tem como te pagar depois. Sabe o que vai fazer o Botafogo com esse dinheiro do Barbosa? Segundo informações também Acabar de com quem o está Transferban. apurando. Não é pagar com o Transferban, não. Vai pagar salários atrasados. Pois é. Vai pegar o dinheiro do Barbosa, que é um jogador, um ativo do seu clube, para pagar quem está no seu clube porque está devendo os E seus para você ver jogadores. como que o buraco é tão embaixo. Tem que vender, não é nem vai contratar alguém, vai pelo menos se livrar do Transferban para contratar alguém, não. Primeiro pagar as pendências com quem está no clube, porque tem dívidas com jogadores. E mais do e que também ser- outros funcionários. A gente fala muito de jogadores, mas funcionários também. E mais do que comuns, ser né? um direito, é o dever do clube pagar o atrasado e é um dever do clube não atrasar. Eu sempre compactuo a ideia de que você não atrasar salário não é adjetivo, não é um ponto positivo, é uma obrigação. Assim como o político não ser corrupto não é um adjetivo pro político, é uma obrigação. Ele tem que ser bom gestor, realizador, etc, etc. Mas não ser corrupto é obrigação. Pagar salário também é obrigação. Mas no caso do Botafogo, além de ser uma obrigação do clube pagar o salário dos caras, pô, é também mostrar o mérito desses caras do que eles estão fazendo nesse turbilhão, né? O time está completamente blindado, cara, é o que a gente estava falando antes aqui. O time está entregando mais do que o ambiente permite entregar, isso tem que ser valorizado Vai também. resgatar a frase do Neymar? Fazendo mais do que deveria E fazer. aí- Eles estão, né? O Neymar não. É até um contraste. O Neymar também tá com dívida no Santos. Você vê que os caras estão tão blindados que o Barbosa não mostra querer sair do Botafogo, pelo contrário, mostra querer ficar. E a gente tem uma situação que é completamente contrária do Hulk, por exemplo, no Atlético Mineiro. Que ele gosta do clube, ama o clube e tal, mas não tem mais como ficar. Ele não, Mas que ele não já aguenta aguentou mais muita ficar coisa ali. também, o Hulk, né? Então, não, e aí eu não tô, E o não Hulk tô deve ser chato criticando também, né? Não tô criticando o Hulk por isso, mas dá pra gente entender as situações dos clubes como é que A estão. postura dos dois é completamente distinta. né? Exatamente. No Atlético Mineiro você tem a crise maluca que os caras não estão aguentando mais ficar. No Botafogo, mesmo com toda essa situação, mesmo com o salário atrasado, o Barbosa ainda quer ficar no clube. Ele não quer ir embora, mas não tem muito o que fazer, né? E o São Paulo, João Neto? O que tem? Falar de São Paulo agora? Tem alguém do Botafogo que pode ir pra lá? Não pode acontecer, por que não? Pode, Quem? velho. Quem?
Quem que você pensa? Não, mas na realidade, não vai contratar o Danilo, não vai contratar o Montoro. Ué, às vezes vai. Vai sim. Às vezes vai, negociação. Ok. Eita, Tá- como que ligou isso aqui sozinho? Acho que ele tá filmando a gente aqui. Tem um botão. Como que ligou? Tá aparecendo ali no retorno? Não. Eu tô com o celular novo aqui, tô aprendendo a... Mas qual que é a pergunta do São Paulo? Como foi esse jogo do São Paulo? Missão cumprida? Cara, o jogo do 0x0 São fora Paulo- de casa, time reserva. O jogo do São Paulo, primeiro tempo bom do São Paulo, mesmo com altitude, tudo. A gente viu ali alguns atletas já sentindo no primeiro tempo a parte física. Teve bola na trave, teve chance de gol, teve time organizado, teve uma arbitragem muito caseira mesmo, em vários momentos da partida. E um primeiro tempo bem ok do São Paulo. No segundo tempo, o São Paulo caiu bastante de produção. Eu acho que muito por conta da altitude também, que não era das maiores altitudes da vida, mas atrapalha, né? Só que é um jogo seguro, cara. Um jogo que o time poupou praticamente todo mundo que é importante de verdade no time. Levou o time inteiro reserva e traz um ponto na altitude, com o time reserva, num campo muito cheio, um campo com clima de jogo jogo sul-americano. Eu acho que o saldo do São Paulo ontem é positivo. Ainda segue invicto na competição, não 100%. Porque Tem empatou, 2 jogos para fazer em casa agora. mas segue sem tomar gols, invicto na competição, líder do grupo. A situação... Descansou todo mundo que precisava Já de falamos descanso. ontem, não é a mais confortável possível, mas é líder do grupo. É melhor ser líder do grupo do que ser lanterna no grupo. Já a gente vai chegar em você, Santos. Mas é o líder do grupo. E conseguiu rodar o elenco, né? Eu estava reparando aqui, que a gente fala muito de questão de elenco, o elenco do São Paulo talvez não seja das piores coisas não, viu? Porque rodando elenco, olha o time que jogou ontem, ó. Tem um Coronel, não conhecia, confesso, conheci ontem. Alan Franco e Sabino, né? Tem um Dória na zaga, mas esse é a mais abaixo, mas é bom zagueiro, mas a gente tem o Sabino, Alan Franco. Ontem, o como pior reserva. zagueiro do São Paulo ontem foi o Alan Franco. Cedric, tem o Luan, que já foi importante para o São Paulo, o André Silva e também o Cauli. Claro que tem o Tapia ali, o Nicolas, mas... o Nicolas... No meu gosto, né? Eu falei mais de do ponto que o negativo do São Paulo ontem, que são 2 jogadores que o torcedor São Paulo deposita muita esperança, e eu também, que são o Nicolas, lateral esquerdo, que não foi bem no jogo, e o Negruti, que entrou no segundo tempo, que é um volante também que foi capitão na base inteira do São Paulo, já está há um tempo do time de cima, também entrou muito mal. Para mim são os 2 pontos mais negativos da noite de São Paulina ontem, esses 2 jogadores não terem conseguido render na oportunidade que lhes foi dada. Mas eu acho que, no geral, o São Paulo teve uma noite positiva. Assim. Eu acho engraçado que o São Paulo, não é que jogou bem, foi um jogo muito ruim, tanto de Milionários quanto de São Paulo, foi um jogo abaixo. Mas eu achei engraçado que, foi lá com o time reserva, conseguiu visitar o adversário e sair com empate. A torcida, e parte da imprensa falando também, que foi porque o Roger Machado utilizou os 3 zagueiros do Crespo, né? Que o Crespo jogou muito com 3 zagueiros no São Paulo, ou seja, até a parte boa, teoricamente, que acontece com o Roger Machado, Crespo inventou o é por São causa Paulo- do Crespo. o Eu São estou Paulo- descobrindo que o Crespo inventou futebol, Joneto. É igual o Abel Ferreira. Ninguém falou do Abel, cara. Não, mas é um parâmetro interessante. Mas o Abel tá lá na dele agora. O São Paulo é G4 do Campeonato Brasileiro, líder do seu grupo na Sul-Americana, não perdeu nenhum jogo na Sul-Americana, não tomou gol na Sul-Americana, venceu a sua partida na Copa do Brasil e o torcedor São Paulo tá... É que quando vence, Pé da quando vida. empata, é o Crespo. É o time do Crespo. Quando perde, é o time do Roger Machado. Cara, mas ó, Você tem que separar as coisas. a pior coisa que aconteceu na cabeça do torcedor São Paulino iludido foi a liderança do campeonato. Porque, cara, olha os dados que eu passei agora. G4 no Campeonato Brasileiro. Quarto colocado. Líder do seu grupo na Sul-Americana, não 7 tomou pontos. gol na Sul-Americana, ganhou a sua partida na Copa do Brasil e o torcedor São Paulino está tendo uma postura como se o time estivesse brigando contra a zona de rebaixamento, estivesse arriscada a classificação na Sul-Americana e estivesse praticamente eliminado na Copa do Brasil. A postura do torcedor de São Paulo Copa está do sendo Brasil, aquelas, mas não foi a culpa do Roger, né? A gente já Não, falou mas, no jogo cara, que perdeu muitos O gols. São Paulo é e favorito perdeu para passar. pênalti O e São Paulo é tudo mais. favorito para passar na Copa do Brasil. Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco tem Santos pra gente falar, que também ficou no empate com o São Lourenço. Pô, que legal, né? Empatar fora de casa com o São Lourenço. Mas segue na lanterna do grupo. Não é né? legal nada. Não mudou muita coisa na vida do Santista, não. E também Flamengo e Palmeiras que entram em campo hoje na Libertadores. Não sai daí, intervalo. Voltamos com o Pantanal nos esportes. A gente estava aqui descobrindo o gosto musical do João Neto no intervalo. Fã, né, na adolescência. É ainda? Ou só parou na adolescência? Charlie Brown Jr., Chitãozinho Chororó.
só pra contrariar. Tudo a ver. O que mais que você falou? Gabriel o Gabriel Pensador. Pensador. Eu gosto muito do Charlie Brown Como que é o Jr. número do telefone? 234-5678. Tá na hora? De molhar o biscoito. Tá antenado. Eu era fã de verdade. Mas assim, fã não, fã é forte. Fã desses aí, de ser fã, assim, eu sou fã de Chitãozinho Chororó. Você é mais da época do Chitãozinho Chororó, né? Aí depois você foi pegando Charlie Brown Jr., Gabriel Não, sou Pensador. década de 90, né? Chitãozinho Chororó é antes. O Davi racha o bico. E o teu, Davi? Qual que é da tua adolescência? Ele foi mais... É a banda dele, ele tinha banda até esse tempo atrás. Ele fazia as músicas. Né? É, filho, isso é outro nível, irmão. Qual que era a sua, assim... É que é recente Cara, também, né? que Seus 15 anos foi 3 anos atrás. Eu sou mais música cristã, né? Então, a banda favorita é o Projeto Sola, mas aí acho que vocês não vão conhecer o Projeto Sola. Então, Infelizmente não. né? Me recolho a vergonha, que é uma vergonha. Não é vergonha não, por que é uma vergonha? Ah, porque, pô, música cristã, tudo, né? Seria bom estar mais Eu antenado. ia falar uma coisa aqui que eu não posso falar jornalisticamente, esportivamente. Pela madrugada. Porque eu sempre tive uma frase que ser vergonha é ser torcedor de um time. Eu não posso falar mais isso, porque agora eu Olha esse trabalho cara com aí, isso. velho. Vergonha você até ser lanterna imagino do o grupo time. da Sul-Americana, né? Convenhamos? Com É certeza. uma vergonha você ser... Que a Isso gente é já trata a vergonha. Sul-Americana Vergonha como no elenco que tem Gabigol e Neymar, né? Como Série B, a gente trata a Sul-Americana como Série B das Américas, né? Porque é do nosso continente. E você ser lanterna do seu grupo é uma sacanagem. E essa é a realidade do Santos no grupo D da competição. Mas, Davi, empatou ontem fora de casa com o São Lourenço, jogo na Argentina. Ambiente ali bacana no estádio, até muito por causa do Neymar. Que, assim, o pessoal fica falando, a Argentina parou para ver o Neymar, que não sei o quê. Muito por conta do São Lourenço. Ah, mas Teve o o São carinho Lourenço com o Neymar. respeitou muito o Neymar. Não, fizeram uma festa legal, com o Neymar. foi bonito, mas o Mas ambiente é por conta do convenhamos São Lourenço, que pô. o torcedor do São Lourenço, o torcedor argentino, tem na cabeça o Neymar de 10 anos atrás, né? O Neymar de 2015, o Neymar ali até 2020, 2021. Eles não acompanham esse Neymar aí no Santos, Os então comentários argentinos mostraram isso, né? Assim, o quê? Porque ontem, acho que foi não sei se foi o Lance ou se foi a TNT que trouxe comentários de redes sociais de argentinos dizendo, ó, a gente viu hoje que o Ancelotti não tá tão errado Porque como eles não têm que pensávamos. acompanhar aqui, né? Eu falei muito do Paredes no Boca Juniors, mas não acompanho todo o jogo do Paredes no Boca Juniors, mas a gente sabe que ele é um grande jogador. Mesma coisa com o Neymar. Mas enfim, dito isso, empate fora de casa, saindo atrás do marcador, Davi. O resultado, o jogo, pode não ter sido de todo ruim. Foi até uma valentia do Santos ali jogando na Argentina. Mas, em termos de classificação, mantém o Santos na lanterna. Então, é ruim, né? Como que avaliar esse jogo aí? Como vamos avaliar esse jogo na vida do Santista? Cara, é ruim porque perdeu os pontos contra o Recoleta. O time D do Recoleta. Contra os dois mais Já fracos. tá aumentando. Que o João Neto era time reserva. Tá igual o O Twitter. time B. Cada vez o que time aparece, C. aumenta. Mas contra o Recoleta foram os pontos perdidos. Se a gente olhar para a situação do jogo como um todo, um empate contra o São Lourenço, de fato, não é um resultado ruim. Mas é a mesma coisa que a gente falava do Cuiabá aqui no começo da Série B, nesses primeiros jogos de Série B, que o Dourado perdeu pontos fora em casa, na Arena Pantanal, que precisou recuperar fora, e mesmo em jogos que eram mais complicados, em jogos que o empate seria aceitável. Então precisou recuperar pontos contra o Goiás, que perdeu aqui na Arena contra o Ceará, contra o Sport, enfim. Acho que a mesma coisa acontece com o Santos. O Santos ontem, um empate antes do jogo, sem olhar a tabela. Você não tem tabela, você não sabe como é que está a situação do Santos na Sul-Americana. Santos e São Lourenço fora de casa. Ok, o empate é um resultado razoável. Mas na tabela precisava recuperar esses pontos. E assim, o Santos tem time para isso. A gente, é claro, não é magnífico o time do Santos, não é um dos melhores times do Brasil. Ruim, cara. O Mas Gabriel ruim, Brazão é Pô, uma ontem loucura tinha também. o Neymar que já não está mais mancando em campo, né? O Neymar está bem fisicamente, acho que isso a gente pode dizer. Acho que o Neymar já tem condições de entregar um jogo decisivo contra o São Lourenço, fisicamente falando. Olha aí o Neymar, João Neto. Aí o Ney. O Neymar jogou bem ontem. Olha aí o cara. Neymar, Sim, João o jogo Neto. foi Toma. bom. E o passe do Rollraiser também, hein? A gente até Foi tem um bom tempo, não foi? Esse de calcanhar? É. Do Rollraiser. O passe foi do Rollraiser. O Santos tem o Gabigol, que faz uma grande temporada e fez gol ontem. Inclusive, tá bem pelo Santos. O Barreal tá jogando muito bem. O Barreal tá jogando bem. O Rollraiser também tá ganhando espaço no time titular. E era algo que eu sempre me perguntava, por que ele não é titular do Santos? Porque entra bem várias vezes, constantemente o Rollraiser entra bem nas partidas do Você Santos. não pode falar que uma defesa... Eu não vou nem falar dos laterais aqui, porque tem gente que gosta e tem gente que não gosta.
dos laterais direitos, tá? Mas não tem como você falar que uma defesa que tem Brazão, Luan Pérez, Lucas Veríssimo e o... Pô, eu gosto tanto desse jogador e me fugiu o nome dele, do lateral esquerdo agora, que veio do Fortaleza pro Santos, é o lateral argentino do Santos, pô, titularaço do Santos, me fugiu completamente o nome dele agora. Eu acho que é uma defesa, inclusive uma defesa de respeito, cara. Por isso que eu acho que o ambiente total do Santos atrapalha, é o time que mais sente o ambiente total. É o Escobar. É o Escobar, eu acho o Escobar muito bom lateral esquerdo, raçudo, que chega na linha de fundo, que briga pra caramba. Então, pô, não é um time horroroso, longe disso, cara, longe disso. Ontem o Barreal faz uma jogada numa quebrada que o Brazão dá pra ele. Porque é a lanterna do seu grupo. É o que a gente já falou e tá essa na zona de semana. rebaixamento. Então, O todo atrapalha muito mais o campo do Santos do que dos outros times, mas cara. no primeiro jogo o Santos não jogou com o time titular, jogou com Não. o time reserva. Time misto. Então, releva, né? O primeiro jogo a gente pode relevar. Ainda acho Mas que é um releva resultado ruim, pouco mas porque releva. no atual estágio do futebol sul-americano, praticamente todo mundo vence o Deportivo Cuenca mesmo com o time reserva, né? E Inclusive o o- Santos teve essa postura triste, né? De, pô, o Brasão falhou, a gente não podia ter perdido, O né? que não dá é o Recoleta, né, cara? Não dá pra não vencer o Recoleta jogando na Vila Belmiro contra um time reserva, contra um time mexido do Recoleta, jogando com o seu titular, jogando com o Neymar, jogando com o Gabigol, jogando com essa galera toda. Esse resultado que quebra a tabela do Santos. Porque se a gente levar o jogo de ontem, não é um jogo pro torcedor ficar desanimado com o jogo do Santos. Acho Foi que um não jogo bem competitivo. Não é um jogo para a equipe ficar desanimada, não é um jogo para o time. Fica desanimado pelo contexto. Ficar Pelo cabisbaixo. todo, né? É, O o São contexto é Lourenço- Todo puxa esse jogo pra Mas baixo, que é como mais um jogo, jogo que não você foi vencer. ruim. O São Lourenço foi melhor. Lanterna. O São Lourenço foi melhor, eu vi praticamente o jogo todo. O São Lourenço foi melhor, mas o Santos foi bem competitivo. O Santos competiu bem contra o São Lourenço. Não foi mal, não. E, cara, e o que mais dói no jogo contra o Recoleta é que você sai na frente. Você faz 1-0 cedíssimo dentro do 4 jogo. minutos de jogo. Cedíssimo dentro do jogo. Ali, Não, parecia que ia ser goleada. antes parecia que ia ser goleada. Com um gol aos 4 minutos parecia que seria uma senhora goleada e o Santos não consegue vencer. Sim. E É o que mais próximo preocupa. jogo do Santos será contra o Palmeiras no Allianz Parque. E temos as dúvidas de Neymar e Gabigol para o jogo por causa do gramado sintético. Inclusive, foi o que disse o Cuca. Todavia, entretanto, o Gabigol Rebateu. desmentiu, entre aspas, né, o próprio Cuca na própria zona mista, falou, não sei que história é essa, eu jogo no gramado Da onde que sintético. vocês tiraram que eu não, Não jogo? Só sei não de onde joguei- inventaram que eu não jogo. Só não né? joguei O no treinador começo, tem se dito. ele soubesse que foi o treinador que falou, só não joguei no começo do ano porque eu estava sentindo dor. Vamos escutar o que disse o Cuca sobre Neymar e Gabigol, gramado sintético, e também logo após a resposta do Gabigol. Quanto ao jogo do Palmeiras no sábado, eu não sei se eu vou contar com o Neymar, com o Gabigol, por conta das coisas que vocês sabem, o que eles pensam em relação ao gramado sintético, e a gente vai conversar com eles. Lógico que se a gente puder contar, a gente fica mais fortalecido. Perguntei ao Cuca sobre o clássico de sábado, e ele falou que vai conversar com você e com o Neymar por causa da questão do gramado sintético. Você está preparado se precisar? Mas pra mim, eu não, é isso que é ruim. Eu não sei de onde inventaram que eu não jogo no sintético. No começo do ano eu tava com uma dor, todo mundo sabe. Como era o segundo jogo do ano, eles preferiram não forçar, mas eu tô à disposição. Posição, acredito que teremos Gabigol, né? Depois do Gabigol falar, só se sentir, né? Eu a gente, gosto das entrevistas do Gabigol. a gente torce que não. Às vezes ele Às fala vezes borracha ele- pra não, caramba. mas ele é- Igual aquela lá, quantos gols eu tenho? Qual é os meus números? Então a torcida não pode criticar? Não, beleza, mas assim, ele não foge, né? Não, ele é Eu íntegro, acho, né? Eu acho Sincero. boas as entrevistas do Gabigol. Ele é sincero, pelo menos, no que ele diz, e é bom isso, né? Por mais que a gente goste, discorde ou não, igual discordei agora, mas é bom o cara ser sincero e não só ficar enxugando gelo como a gente E o popularmente Neymar diz. Zete já não gosta de mim, né? Porque Isso é normal. O cara decisivo do Santos é o Gabigol, não é o Neymar. O Gabigol, ele entrega a decisão no Santos, cara. O Gabigol tá fazendo gol pra caramba no Santos. com mais participações em gols. É um jogador com mais participações em gols no Santos em 2026. Isso não dá pra negar, são os números. É o cara mais decisivo do Santos, assim, disparado, o Gabigol. Mas mesmo assim tá um pouquinho abaixo, né, Tá do um pouquinho próprio nível abaixo, do Gabigol, mas tá entregando, né? É que o Gabigol parece Tá que tem abaixo 40 do que já anos, né? foi, mas não tá mal. Mas ele é muito novo. Assim, a gente Não, é que a sempre gente observa o trata ele Gabigol, como se parece que ele fosse- tem 35 anos, né, cara? Ele não chegou nos 30, chegou nos 30? Eu acho que ele tem 30 agora, podemos confirmar, mas o problema é que Já parece que tá em fim de carreira. o declínio do Gabigol pro tamanho que ele era foi muito cedo, inexplicavelmente muito cedo, porque quando a gente analisa, Gabigol e Neymar, a gente fica sempre colocando no mesmo patamar, mas um tem 34, outro tem 30, a distância é grande. 29. Pois Nem é, tem mas nem ele é, Faz ele 30 esse faz ano. 30 esse ano, né? Quando que ele faz 30?
30 de agosto. Tá Mais perto. para reta final do ano. Tá perto, cara. Sim, ele é novo, ele é novão. Não era pra ele estar parecendo que tá em fim de carreira desse jeito. Mas dito isso, o Gabigol vai jogar. Sobre a questão do Neymar, Davi. Santos na zona de rebaixamento, clássico fora de casa. Não dava pra fazer uma forcinha, não. O cara escolher jogo assim, não só esse do gramado sintético do caso do Palmeiras, né? Mas essa questão dele escolher jogo pra jogar no Santos nessa situação é complicado, né? Pra mim é uma vergonha o Santos se sujeitar a isso. É que a prioridade parece ser o Neymar, não o Santos. A prioridade é a seleção brasileira, é Copa, e o Santos lá afundado. E não tá perto da seleção brasileira do Neymar, eu acho. Então, eu acho que isso é o que mais incomoda. E as pessoas falam, não vou jogar contra o Palmeiras porque é gramado sintético. Tá, mas por quê? Eu acho que é isso que falta. Você tem que ter uma base sólida, pô. Você tem que ter, tem esses tantos estudos científicos aqui que me comprovam que se eu jogar no gramado sintético, a chance de eu me machucar vai ser tantos por cento maior. Isso não existe. Você pode pesquisar, isso não existe. Cientificamente falando, é muito nebuloso ainda o lance da questão. Se tem mais lesão em gramado sintético, se tem mais lesão em gramado natural. As diferenças são muito mínimas, as diferenças de porcentagem de chance de lesão entre os dois gramados. O que conta muito é a diferença. Então, o gramado sintético é muito diferente do gramado da Vila Belmiro. Tem uma coisa que todos eles garantem, é que as dores são muito maiores depois do jogo do sintético. Por mais que você não saia machucado, você sente muito mais a partir da sua recuperação, é muito mais difícil depois de você jogar no sintético. Eu acho que isso entre eles é unanimidade. Eu acho que como uma questão que faz isso acontecer é a diferença, é outra coisa. Não é o mesmo gramado. Então, como é muito diferente, certamente você vai ter também resultados diferentes depois do jogo, dores diferentes depois do jogo. Se jogar num gramado pesado também, a dor vai ser maior. Exatamente. Não vai jogar no gramado pesado? Mas, gente, no gramado encharcado, choveu hoje, eu não vou jogar. Mas isso aí eu repito, cara, não é um ou outro, são todos. Sim, todos eles reclamam do... Mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, senão eles reclamariam do mesmo jeito do pesado e não jogariam. Tem coisa, não tem como a gente fugir disso, tem coisa, o jogador não gosta de jogar no sintético, cara, isso é unanimidade. Quem fala que gosta é quem tá no time que tem o sintético, a partir do momento que ele sai. A gente tem o exemplo do Dudu, é que agora o Dudu voltou, né? Teve que jogar de novo. É que acho que uma coisa é você não gostar, a outra é você não jogar. O Gabigol não gosta. Não, eu acho que... Inclusive, você disse eu acho que o Neymar tá errado. É ruim, mas eu não eu acho que o Neymar tá errado. Eu não tô defendendo ele não jogar, não. Eu acho que ele tem que jogar. Pô, você pergunta pra mim, Davi, vamos fazer Operário e Goiatuba esse fim de semana, da arquibancada do Dito Souza. Eu não vou gostar de fazer não, eu concordo. Você concordo, sabe eu vou fazer. Eu não tô discordando disso. Tem previsão de frio, né? 17 graus aqui em Cuiabá. Eu não gosto muito de sair de casa no frio, então vou ficar em casa. Aí você se vira para apresentar o programa aqui. Qual que é a minha opinião sobre o jogador não jogar no sintético? É praticamente a mesma coisa. Mas qual que é a minha opinião sobre isso? Você concorda... Não, eu concordo que é ruim, mas eu não que concordo é ruim dele não jogar. o cara não jogar, que ele tem que jogar. Tem que jogar. Então, o seu fato de não gostar de trabalhar no frio, pra mim, não quer dizer absolutamente nada. Não, só dando um exemplo. É porque praticamente é isso que o Neymar faz no Santos. Mas eu tô falando o que eu acho que o torcedor, pra minha voz, o presidente do Santos tinha que fazer. Não sei o quê. Cara, e a gente tem que ver se ele vai jogar ou não. E a grande discussão é essa, e é o que a gente já fala aqui há muito tempo, é o que mais me incomoda nessa relação do Santos com o Neymar, do Neymar com o Santos. A gente não vou falar a gente, mas eu acredito que vocês têm a mesma visão que eu, e a gente já debateu isso aqui, então por isso eu acredito firmemente nisso. A gente não vê um jogador a serviço do clube, a gente vê um clube a serviço do jogador. Isso me incomoda demais, cara, isso me incomoda muito. O Davi trouxe ontem aqui, foi a primeira viagem dele. Não jogou nenhum. Você falou que ele não jogou nenhum jogo fora de casa no Brasileiro. Não jogou nenhum jogo fora de casa. E outra coisa, aí eu vou transferir, e para mim isso dentro da diretoria já está muito errado. E o torcedor do Santos foi completamente contaminado com isso. Nós temos um grupo de WhatsApp com ouvintes do nosso programa da rádio. Se você quiser entrar nesse grupo aqui, também é um grupo de ouvintes do programa, de telespectadores do programa da TV. Os comentários pós-partida ontem eram comentários de quem não torce pro Santos, cara. Eram comentários de quem torce pro Neymar. O Santos tinha mais um jogo sem vencer. O Santos estava muito mal na tabela e o negócio era a idolatria do torcedor do São Lourenço com o Neymar. Então fica cada vez mais explícito que é um clube a serviço de um jogador, e o Santos é muito grande para isso, Mas cara. acho que a gente tem que pôr também. O Santos tem história demais para isso. Na análise, o quê? Se o Neymar chegar no Cuca amanhã, hoje no caso, né? Chegou no Cuca hoje e falou, próximo jogo é no gramado sintético, eu não quero jogar, não vou jogar. Tá errado. Se o Santos entender, não, no gramado sintético, a gente não quer prejudicar, queremos preservar o Neymar, ele não vai pro jogo.
Aí tudo bem, é uma decisão do clube. Aí o Neymar não tem o que, Não, só uma decisão do clube, o que tudo fazer. O problema é E que a o Cuca deixa claro que não é isso Mas que vai o acontecer. Cuca tem que ser fala, coerente também. vou conversar com ele, você sabe o que ele pensa. O problema é que o Cuca deixa claro que a decisão não é do clube, a ele decisão é do decide. Neymar. E tem que ser coerente também. Ontem a gente falou que faz mais sentido para o Santos jogar com todos os seus jogadores contra o São Lourenço do que contra o Palmeiras. Então, nesse cenário, em que faz mais sentido você ter a força máxima contra o São Lourenço, também não é absurdo o Neymar não jogar contra o Palmeiras. Esse cenário não ganhou do São Lourenço. Sim, eu acho que é um problema ele vai estar não ir pro esfarelado jogo. Eu não Palmeiras. acho ser um absurdo ele não ir por decisão do clube. O grande problema é que todos nós sabemos que não é uma decisão do clube. E a gente pega o parâmetro do Lucas Moura, que é o cara que mais encampa a história do sintético. Ele não joga a primeira fase do Paulista contra o Palmeiras no sintético. Existe o questionamento. Quando fica definido que o São Paulo vai pegar o Palmeiras, eles vão perguntar para o Rui Costa. Rui Costa, você já conversou com o Rui Costa, que é diretor do São Paulo. Você já conversou com o Lucas sobre a semifinal? Ele falou, não tenho o que conversar. É uma semifinal de Campeonato Paulista, ele vai jogar. E andou em campo naquele jogo, né? O mas cara foi, tem que fazer mas é foi, ir pro tá jogo lá. e reclamar na imprensa depois. Vamos finalizar a nossa programação com o calendário da Sul-Americana e depois da Libertadores. Inclusive, já pedi desculpas para a produção que a gente vai, pelo horário aqui, a gente vai extrapolar um pouquinho aqui. Mas só para passar o calendário para vocês, viu? Na Sul-Americana ontem tivemos esse empate do Santos, vitória do Botafogo e também empate do São Paulo. Hoje a gente tem Cienciano do Peru contra o Atlético Mineiro e também o Palestino do Chile contra o Grêmio. Na quinta-feira tem Vasco da Gama e Olímpia no Rio de Janeiro e também Red Bull Bragantino contra o River Plate jogando no interior, em Bragança Paulista. 2 grandes jogos, né? E também na Libertadores, vamos falar da Libertadores agora, que hoje, inclusive, tem Palmeiras em campo, tem Flamengo em campo, jogos bacanas aí nesta rodada de Copa Libertadores. Tivemos a boa vitória do Cruzeiro para cima do Boca. Hoje, Mirassol e Always Ready da Bolívia. Estudiantes La Plata, jogo que no ano passado o Flamengo passou nos pênaltis, viu? Jogando na Argentina. Então tende a ser o jogo mais complicado do Flamengo nesta fase, né? Nesta fase de grupos. Também o Palmeiras contra o Cerro Porteño, um jogo que acontece todo ano, um jogo no Paraguai. Bolívar e Fluminense, já na quinta-feira agora, viu? Bolívar e Fluminense, Bolívar com a sua altitude jogando contra o Fluminense. E também na quinta, para fechar, Corinthians e Peñarol. Amanhã, claro, a gente fala do que acontece de Estudiantes e Flamengo, também Cerro Porteño e Palmeiras. Você é o nosso convidado especial. Agradecer ao João Neto, ao Davi Navarro e principalmente a você de casa pela sua companhia, pela sua participação, a sua amizade, tudo o que você representa pra gente. Voltamos amanhã com mais Sul-Americana, com mais Libertadores, então você tem horário marcado com a gente, 11h30 da manhã. Se cuide, até lá.